pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Tô começando esse vídeo pela segunda vez, porque eu comecei uma parte à noite, não tava ficando muito boa a iluminação, então resolvi começar tudo de novo agora durante o dia. Então eu vou fazer esse vídeo bem rapidinho, sem muita enrolação, porque quero postar ele hoje ainda. Deixei uma postagem já tem algum tempo lá na comunidade para vocês deixarem as dúvidas lá de vocês, curiosidades sobre mim, e não parei ainda para responder aquela postagem, né? E queria aproveitar responder alguns comentários frequentes que sempre tem nos meus vídeos. Eu não consigo responder todo mundo, vou aproveitar responder também. E a última postagem que eu fiz recentemente. Então tiveram muitas perguntas, vamos ver quantas eu vou conseguir responder ainda nesse vídeo. Vou me esforçar para responder o máximo, mas se eu não responder a sua pergunta, fique tranquilo que eu deixo para o próximo vídeo. Eu vou fazer toda semana, tá bom? Eu fiz um vídeo recentemente falando da minha vontade, né, de mudar de país. Eu fiz aquele vídeo mais na intenção de já deixar vocês cientes, até porque ninguém sai do nada assim para outro país, a não ser Deus me livre que seja fugindo. E graças a Deus não era o meu caso. Então eu já queria deixar vocês preparados para um dia que vocês já vivessem em outro lugar, não achasse que fosse uma falta de consideração, né, da minha parte por não ter avisado antes, não ter falado dessa minha vontade. Edi, você tá namorando? Tem muita gente me perguntando se pretendo ainda entrar num relacionamento amoroso, ou até mesmo me casar. Algumas perguntinhas sobre o pai da minha filha, né, pai da Sofia, vou responder aqui também. Então é isso, deixa o like de vocês nesse vídeo, por favor, que me ajuda muito, e eu continuo trazendo esse tipo de vídeo para vocês, entender que vocês estão gostando, tá bom? Então vamos lá, sem muita enrolação. Eu vou ler por cima a mensagem, vou fazendo aquela leitura rápida para não enrolar muito. Eu já vou conseguir interpretar, né, o que a pessoa está perguntando. A primeira pergunta é da Silvia. Um beijão para você, Silvia. Ela perguntou o que me irrita numa pessoa e se sou uma pessoa fácil de perdoar. Bom, eu vou inclusive dar exemplo, porque foi a coisa que mais me irritou, ficou marcado. Então, até hoje eu acredito que seja isso, né? Não sei nem se é irritar ou me deixa triste esse tipo de pessoa. Eu não sou muito assim uma pessoa de me irritar com as coisas, gente. Não sou santa, mas quem convive comigo sabe que eu não sou uma pessoa assim brava, de me irritar com situações. Graças a Deus não sou aquela pessoa também que guarda rancor. Você me faz uma coisa agora, daqui a pouco eu tô conversando com você normalmente, sem mágoa nenhuma. Não é fingir, tá? Eu não guardo realmente rancor, mágoa de ninguém no meu coração. Nada, nada, nada. Nem a pior situação que já aconteceu comigo, eu não guardo rancor. Vou falar pra vocês o que aconteceu. Ninguém consegue fingir ser o que não é por muito tempo. Uma hora ou outra a máscara vai cair e ele vai revelar quem ele realmente é. Foi o que aconteceu. Eu tava conhecendo uma pessoa, na verdade já tinha uns meses, né? Que a gente saía para jantar, saía para dar uma volta, uma caminhada, uma coisa assim. E nesse dia essa pessoa se revelou e foi primordial para eu terminar esse relacionamento, tá? Eu vi que não dava para ir adiante, eu não queria conviver com esse tipo, né, de pessoas. A gente saiu para jantar, na verdade nem era jantar, lá era um restaurante durante o dia e bar à noite, mas é aquele bar bem tranquilo. Nunca gostei de nada muito agitado. Para vocês terem uma ideia, eu nunca fui numa balada. Lá tinha músicas ao vivo, inclusive uma música sertaneja muito linda que tinha esse dia, e aí a gente tava lá, né, escutando a música, conversando, música baixa mesmo, dá para conversar tranquilo. E a gente pediu uma comida lá, né, um petisco, essas coisas assim. Veio primeiro a bebida para depois vir a comida. E o garçom perguntou se eu gostaria que ele colocasse a bebida no meu copo, colocasse também gelo e limão. Eu aceitei. E eu não lembro dele ter perguntado para essa pessoa que eu estava conhecendo se ela gostaria também, né? Essa pessoa gostaria que ele, né, o garçom, colocasse o gelo na bebida dele. Não lembro se era a mesma bebida, né? Mas eu lembro desse episódio. Ele não perguntou. Pelo menos não lembro dele ter perguntado. Mas tudo bem, se ele não perguntou, né? Todo mundo erra. E ele já foi colocando, né? Colocou a bebida dele. O que eu fiquei mais assim com a situação, triste mesmo, é que ele esperou. Porque tem um tempo, né, gente? Ele levanta aqui a garrafa,
até chegar lá no copo dele, despejar todinha, depois vem com gelo e depois o limão, ele deixou ele fazer tudo. Então parece que foi de caso pensado já para ele poder humilhar o garçom naquele momento. Então depois que ele colocou tudo, do nada, gente, parecia até que ele esqueceu que eu tava do lado dele, que ele sabia que eu não admitia esse tipo de situação. E ele nunca tinha demonstrado que era essa pessoa. Tanto que se ele tivesse demonstrado, eu não teria levado esse relacionamento adiante por meses. No primeiro encontro, eu já ia saber que não era pra mim e ia sair fora. Não ia perder tempo, nem o meu, nem o dele. Ele levantou e deu um grito, falou assim, eu não pedi para você colocar a minha bebida. E ele falou alto, ele falou tão alto que todas as mesas olharam para nossa mesa. Eu fiquei com muita vergonha. Daqui a pouco vem uma pessoa, não sei se era o gerente, saber o que estava acontecendo. E ele continuou gritando, né? Falou lá o que ele havia feito. O garçom ficou calado, não falava nada. Ele ficava olhando para mim, ficava olhando para ele, em tempo de chorar. Aí eu ficava pedindo para ele parar. Falei para ele que estava tudo bem, que não tinha acontecido nada demais. Quanto mais eu falava, mais ele gritava. E aí eu levantei, eu saí. Eu falei para ele que eu não ia continuar lá, naquele auê, todo mundo olhando para mim. Falei, olha, eu vou levantar. E na hora que eu levantei, né, ele já fechou a conta dele rapidinho. Fui pro estacionamento, eu nem ia mais voltar com ele. E aí eu conversei com ele, antes de entrar no carro, conversei com ele que não ia dar certo, enfim. Só encurtando aqui o assunto, eu terminei o relacionamento naquele mesmo dia. Ele ainda tentou, assim, se explicar. Eu falei, não, você não consegue ser diferente. Você tentou, mas em algumas situações eu já estava começando a perceber, mas eu precisava dessa revelação maior mesmo para entender que você não faz o meu tipo, eu não faço o seu tipo. Eu falei, olha, eu sou uma pessoa muito diferente de você. Então, assim, acho que para você viver bem com uma pessoa, você precisa conviver com pessoas parecidas. Eu vejo muita gente falando que os opostos se atraem. Gente, depende muito da situação, tá? Porque nesse tipo não me atrai nada. Eu não quero, eu sou uma pessoa humilde, eu não tô aqui dizendo que eu sou santa, que sou a melhor pessoa do mundo, mas quem me conhece sabe. Então, tem muitos conhecidos aqui no meu canal, pessoas que eu já trabalhei por anos junto com elas. Não sou esse tipo de pessoa, tá? Então, naquele momento, e ele ainda ficou mandando mensagens, né? Falando que tava de cabeça quente. Falei, gente, ninguém esquenta a cabeça por isso. Você não tava de cabeça quente, a gente tava começando uma boa. Enfim, terminamos por aí mesmo. Então, o que me irrita é aquela pessoa que gosta de humilhar outras pessoas. Que na hora que ele tem uma oportunidade, ele já humilha, se acha melhor do que todo mundo. Isso me irrita muito. Gente, eu gosto de vídeo respondendo perguntas porque a gente tem mais liberdade de conversar, né? Eu vejo que você para aqui e vem escutar o que eu tenho para falar. E só para esclarecer, tá? Eu sei que algumas pessoas vão assimilar essa pessoa que eu estava conhecendo com o pai da minha filha. Eu acho que não, porque eu falei que foram meses ali só conhecendo mesmo. Não foi o pai dela. Então, essa situação ocorreu antes de eu conhecer o pai da minha filha, tá? Então, não foi com ele. E ele é uma pessoa completamente diferente desse outro que eu estava conhecendo. Tem seus defeitos, assim como eu tenho os meus também. E, Ed, se ele não era assim, se era uma pessoa boa, então por que terminaram? Não vem ao caso. Eu não venho aqui expor, né, assuntos íntimos meu e dele, porque que a gente terminou. Tiveram pontos ali que não batiam, então foi melhor, né, para a criação, inclusive, da Sofia. Pensei muito, assim, são coisas assim que às vezes a gente ia viver por muito tempo tendo um tipo de discussão desnecessária e vivemos muito bem assim separados. Eu não tenho mágoa dele, não tenho rancor, não tenho raiva. Então vamos ao próximo comentário. Próximo comentário é da Tereza. Beijão pra você, Tereza. Ela falou assim, perguntou se eu tomei algum suplemento para engordar e que de 57 quilos ela foi para 48. E aí ela gostaria, né, de saber, adoro seus vídeos, parabéns por ser essa pessoa maravilhosa. Muito obrigada, Tereza, muito obrigada pelo carinho de vocês também, né. Eu não tomei nenhum tipo de suplemento, nem pretendo tomar. Depende também, assim, eu acho que não tem nenhum suplemento que seja, assim, algo muito natural. Eu gosto mais de coisas naturais. E o que eu quero é mudar os meus hábitos, tá?
Teve outra pessoa também que gostaria de chegar, inclusive, a 60 quilos. Isso é muito comum. Tem gente que acha que tem gente aí só querendo perder peso. E não, gente, tem muita gente que quer emagrecer. Eu estava super insatisfeita com o meu corpo. Meu braço estava bem fininho. As minhas pernas também estavam finas. Eu tava com 52, 53 quilos. Agora não, já cheguei em 57, só mudando mesmo os meus hábitos, tá? Tentando comer mesmo, não estando com muita fome, porque eu não sou aquela pessoa que sente muita fome. Então eu ia comer só se eu tivesse com fome. E aí eu já tinha passado muito tempo sem comer. Aquilo você vai perdendo, né? Calorias, a minha correria aqui no dia a dia. Então tudo isso mudando já consegue ir se encaixando ali, chegar no peso que eu quero, que é 60 quilos, tá? Já tomei suplemento antes, tomei muito quando criança, tomei na minha adolescência, mais de 20 anos, com mais de 20 anos, né? Acho que 22 anos, mais ou menos, eu tomei suplemento, porque eu tava muito, muito magra e não sentia fome de jeito nenhum. Então, eu tomei um remédio para verme. Depois que eu tomei o remédio para verme, eu tomei o suplemento. Aí, eu engordei uns quase 10 quilos. Mas eu era muito, muito magra mesmo, pra minha altura. E, Tereza, um conselho que eu dou pra você, que tinha antes 57 quilos, ela tinha 57, foi pra 48. Se você emagrece sem fazer dieta nem nada, é aconselhável você procurar um médico para fazer uns exames, para saber o porquê, né? É muito questão, assim, pode ser questão também hormonal, né? Que você precisa de uma reposição aí de hormônios, enfim, né? Depende também da idade. Então, procure um médico, faz os exames direitinho, se alimenta direitinho. Eu não quero colocar muitas calorias só pelo fato de querer engordar, porque alimentos calóricos demais, né? A maioria não fazem bem para a saúde. E eu priorizo a minha saúde acima de qualquer coisa. Depois vem a estética, né? Até porque chegar nesses 60 quilos é mais por estética mesmo, tá? Então, vamos lá para a próxima pergunta. Mais uma vez, muito obrigada pela sua pergunta, tá bom? Beijão. A próxima pergunta é da Luzinete. Beijão para você, Luzinete. Perguntou se eu já fiz algum curso para fazer restauração de imóveis. E não, isso sempre foi muito assim, uma coisa de Deus mesmo. Acho que um dom de Deus e a força de vontade muito grande em querer a minha casa decorada e querer algo bonito. Sempre gostei muito de um bom acabamento, sempre me esforcei muito para tentar fazer um bom acabamento, sempre tive muitas ideias assim mesmo, inspirações que vêm só da minha cabeça, sem olhar nada, olhei para as coisas, já vejo o tipo de puxador que eu acho que combina, a cor que combina, até às vezes o design mesmo do móvel, você vê que eu mudo muito o design, que eu pego de um jeito, quando eu finalizo ele tá completamente diferente. Tem muitas pessoas que falam até assim, Egi, se eu não tivesse visto você começando, dando continuação, finalizando, enfim, essa restauração, nem acreditaria que seria o mesmo móvel, né? A mesma peça. Então, é sobre isso. Eu pego mesmo, vou fazendo aqui. E uma coisa que eu aconselho você que não é muito de fazer restauração é que tem uma frequência, assim, vai pegando uma coisinha aqui, outra ali. Sabe aquele ditado que falam que a prática leva à perfeição? Então, é realmente isso. Quanto mais você pratica, mais perfeito você vai conseguir fazer aquela restauração. Eu acho que qualquer coisa na sua vida, quanto mais você pratica, mais perfeito vai ficando. Dirigir é a mesma coisa. Muita gente, quando me vê dirigindo, pergunta dá dicas aí de como você dirige com tanta segurança assim. Nem sempre foi assim. No início, eu acho que para qualquer pessoa não é de você pegar um carro aqui, sair dirigindo com toda a confiança, sabendo o que você está fazendo aqui, sempre atento a tudo, até você ser atento. Parece que a prática vai te deixando automático para ficar atento nas coisas, porque quando você pega, você, ai meu Deus, eu tenho que olhar para trás, eu tenho que fazer isso. Quando você tá já no automático, esse negócio de ficar atento, você não precisa pensar que vai ficar atento. É algo muito claro que você vai pensar, que primeiro vem no cérebro, né? Mas é algo muito rápido. Eu não fiz nenhum curso de restauração, tá bom? Curso que eu fiz recentemente, que inclusive vou fazer a parte 2 ainda, que é só um complemento, foi o de design de interiores, mas que foi mesmo para ter ali, olha, um papel
falando que eu tenho uma especialização em alguma coisa, que eu tenho um curso, mas que não tem nada a ver com esse dom, graças a Deus, que Deus me deu de restaurar as peças, de deixar tudo perfeito, né? Como vocês falam. Claro que ninguém alcança a perfeição, mas devemos nos esforçar para fazer o melhor que podemos, tá bom? Então vamos lá, a próxima pergunta. A próxima pergunta é da Leila. Oi, gata, sigo há pouco tempo, gosto muito dos seus conteúdos, gostaria de saber de qual estado você é. Eu sou natural do Maranhão, sou maranhense com muito orgulho, graças a Deus. Saí do Maranhão, até falei para vocês em live, já tem uns 14 anos, quase 15 anos eu acho, não lembro exatamente, mas é de 14 para 15 anos. Fui lá pro DF, morei em Brasília mesmo por um tempo também, depois que eu saí lá do DF, né? Fiquei no DF lá, bem afastadinho, uma cidadezinha no DF, e aí teve um tempo que eu fiquei em Brasília, depois vim pra cá. Aí aqui tem 3 anos, mais ou menos 3 ou 4 anos. Então só de DF mesmo já fiquei mais de 10 anos, tá? E agora moro em Planaltina de Goiás. Planaltina de Goiás, que fica uns 30 minutos de carro, até menos, acho que uns 20 minutos de carro daqui pra Brasília, tá bom? Beijão para você. Vamos para a próxima pergunta. Muito obrigada pela sua pergunta, tá bom? A Aline Camargo perguntou: qual o segredo da sua pele uniforme e linda? Muito obrigada. Então, eu não tenho muitos segredos com a minha pele. Eu lavo, eu passo um creminho e agora eu tô usando, né, aquela base que eu já mostrei para vocês. Inclusive, eu passei só um pouquinho hoje aqui na área dos olhos, porque eu não dormi muito bem e aqui tava assim com umas manchinhas. Passei aqui também. Mas não tenho muito segredo não, tá bom? Com pele não. Inclusive na adolescência eu tive muitas espinhas. Graças a Deus, hoje em dia eu não tenho. Olha, tô na TPM, mas tenho poucas espinhas aqui, como vocês podem ver. Isso daqui são tipo sarnas que eu tenho, olha. Não é sinal, tem gente que acha que seja sinal de espinha, mas mesmo antes de ter espinha, eu já tinha essas manchinhas aqui, olha. E muito obrigada pela sua pergunta. Acho que você deve usar um hidratante, né, para sua pele. A alimentação, eu acho que conta para tudo. Tem muita gente que vive com a pele cheia de espinha, né? Mas se alimenta mal, muito óleo, acho que a alimentação oleosa, assim, ela conta muito nessa questão de espinhas. Muito cuidado com a alimentação. Já falei para vocês que eu não faço nada a 100%, mas eu tento o máximo. A minha alimentação é mais uma alimentação saudável do que uma alimentação mal, né? Que nem muita gente que se alimenta péssimo e é a maior parte do tempo. Então, eu tenho orgulho de dizer que a minha alimentação ela é mais saudável do que uma alimentação que faz mal para a saúde, tá bom? E tento cada dia mais ir incluindo a alimentação saudável na minha vida. Minha filha também tem uma alimentação, graças a Deus, uma alimentação muito, muito boa. Inclusive, a minha alimentação mudou muito depois que a minha filha nasceu, porque eu queria dar exemplos para ela, né? Não adianta eu falar para ela que tal coisa não faz bem para a saúde e ela me ver alimentando de tal coisa, né? De coisas que não fazem bem para a saúde, então não faz o menor sentido. Então vamos lá para a próxima pergunta. Muito obrigada pela sua pergunta, tá bom? A Suzane perguntou, inclusive ela já perguntou em comentários, eu não consegui responder, eu peço desculpas para você, mas foi uma pergunta que eu não deixaria de responder nesse vídeo aqui, eu deixei ela guardadinha aqui para não ficar mais uma vez sem responder você, tá bom? Ela disse que já perguntou em vídeos anteriores sobre a ligação do meu fogão e eu não respondi. Então, Suzane, desculpa, mas tem um vídeo específico sobre isso. Eu não postei ainda, mas ainda vou postar. Vou fazer, assim, um resumão como funciona a ligação do cooktop por indução. Ele não é conectado diretamente na tomada, assim como os outros eletrodomésticos. Eu já falei aqui, inclusive, em alguns vídeos, provavelmente você perdeu. Você precisa de um disjuntor apropriado só para ele, uma ligação direta para o cooktop. Então você precisa chamar um técnico, né, um eletricista. Ele vai falar qual o tipo de fio, tudo isso para fazer uma ligação. Não é um bicho de 7 cabeças. Tem muita gente que perguntou também, né, se eu já tinha ligação aqui. Não. Quando eu
comecei a construção da minha casa, essa cozinha aqui ela não vai ser para sempre, com fé em Deus. Eu não pensei sobre isso, que teria tão logo um fogão por indução. Eu achei que fosse um sonho mais distante, mas graças a Deus, Deus me abençoou com a condição de comprar ele. Comprei. E não seria a falta da instalação que ia interromper esse meu sonho, gente. Eu acho que sonho, quando você realmente tem um sonho, tem algumas coisinhas, uns esforços que a gente faz que vale a pena. Então, se tivesse que fazer, né, muito mais coisas, além desse disjuntor só para ele, eu teria feito só porque eu sei que vale a pena um fogão por indução. Depois eu vou fazer um vídeo mais específico falando sobre gastos, um monte de coisa que eu quero fazer só sobre ele, para vocês ficarem assim por dentro de tudo, como funciona. Tem muita gente que não sabe, tá bom? Então é isso, comprar seu fogão, chamar um eletricista, ele vai falar o tipo de fio, você vai fazer a ligação, ele vai te cobrar lá, né, pelo serviço, mas vale super a pena. Beijão pra você, desculpa por não ter respondido nesses comentários, mas realmente são muitos comentários, graças a Deus, nos meus vídeos, nem sempre eu dou conta de ver, às vezes eu vejo no momento que eu não posso responder, quando eu vou procurar o comentário novamente eu já não encontro, tá bom? Então vamos lá para a próxima pergunta. Você leva sua filha para a igreja? Sofia, você fala de Deus para Sofia? E sim, Sofia frequenta a igreja, inclusive a escolinha dominical, ela frequenta, vai para a igreja pela manhã, à noite, tem Bíblia, inclusive já mostrei que lá na mesinha de cabeceira dela tem uma Bíblia que eu leio todos os dias, né? Toda noite eu leio para ela, falo muito de Deus, ela tem muito isso de Deus, sabe, na vida dela. Então, em todo momento, a Sofia tá falando sobre Deus. Videozinho esses dias que a gente estava assistindo, lá ele conta a historinha de Jesus e ela via lá Jesus na cruz, né, em formato de desenho e escorrendo sangue assim pela mão. E ela começou a chorar nessa hora, né, ela tava assistindo aqui no sofá, tava arrumando as coisinhas aqui, ela começou a chorar, falando que tava com dó de Jesus porque ele estava na cruz, né? Mesmo que ele não estivesse mais na cruz, que ela sabia que ele tinha morrido e já tinha ressuscitado, mas ela estava com dó naquele momento do que ele passou. Então eu achei muito interessante essa consciência, né, que ela já tem, que ele não está mais na cruz, mas só de rever, né, dela saber que ele passou por aquilo, ela tem dó. A pergunta foi da Alessandra, tá bom? Esqueci de falar o nome dela, Alessandra Duarte. Beijão pra você, muito obrigada pela sua pergunta. Rosimeire perguntou se eu ainda pretendo, né, mudar de país ou não, e tiveram outras perguntas também, para onde que eu pretendo ir. E naquele vídeo que eu fiz, eu tinha muita certeza de que eu iria logo, logo. Não falei datas para vocês, porque muita coisa pode acontecer, inclusive aconteceram pra gente mudar, né, às vezes deixar um pouquinho de lado aquele sonho, o que aconteceu. E para onde? Eu vou falar para vocês. E o que me fez mudar de ideia, aí tem muita gente que acha que é porque eu estou em relacionamento, e não é nada disso. Falei para vocês naquele vídeo, inclusive algumas pessoas discordaram, né? Não é uma coisa que eu queira mudar só por, ai meu Deus, eu vou ali, vou mudar de país, não tô gostando do Brasil, não é nada disso. Tem coisa que a gente faz por outro sonho, né? Qual é o meu sonho? Meu sonho é poder pagar um plano de saúde para minha mãe, poder pagar um plano de saúde para o meu pai. Os dois estão com alguns problemas de saúde, que se tivessem plano de saúde, a gente já teria ido ali, feito um check-up, né? De todos os exames de sangue, são exames mais acessíveis, né? Que a gente consegue fazer, assim, bem fácil, é mais em conta, mesmo que seja num laboratório bom. Mas exame de imagem, por exemplo, uma ressonância. Gente, uma ressonância é cara. E aí a gente vai querer fazer sei lá, a ressonância do abdômen, do tórax. Vai dinheiro, viu? Pesquisa o preço de uma ressonância para vocês verem. E eu queria muito pagar um plano de saúde para eles. Essa era a minha intenção, mudar de país para mudar de vida também, né? Eu sei que onde eu chegasse, eu falo assim, eu sei, porque eu iria, né, para um lugar que tem conhecidos. Eu tenho uma conhecida minha que trabalhou muitos anos comigo e ela falou que eu poderia ir tranquila. Inclusive, ela ia dividir a casa dela bem no meio. Ela mora numa casa grande, só ela e a filha dela. E aí ela ia dividir
comigo para eu poder morar lá e ela ia ali me ajudar, né, no que ela pudesse, me auxiliando em algumas coisas, claro. A gente chega num lugar, se chega num estado novo, a gente já precisa da ajuda de alguém, né, com informações, essas coisas assim, às vezes até para ir num lugar resolver alguma coisa, onde resolve. Imagine num país. Então ela se disponibilizou a me ajudar com isso, tá bom? E eu mudei de ideia, assim, de não ir agora, como eu estava pensando lá naquele vídeo, porque a minha mãe, ela não tá muito bem de saúde, além de problemas físicos, ela tá com um problema também, assim, que já tem um tempinho, problemas mentais mesmo, assim, depressão, essas coisas que infelizmente hoje em dia é muito comum, né? Ansiedade, depressão. Não tenho coragem de, mesmo que não seria para sempre, gente. Eu não tenho coragem de sair e abandonar os meus pais. Se eu não tivesse pais, irmãos aqui, eu iria sem pensar duas vezes. Eu já estava levando a minha filha mesmo, para mim era o suficiente. Mas eu não iria, mesmo que minha mãe estivesse bem de saúde, eu não teria coragem de ir para sempre, tá bom? Tiveram muitas pessoas, eu não tenho coragem de abandonar meus pais. Não seriam para sempre, gente. Mas agora, mesmo não sendo para sempre, eu não tenho coragem de ir agora. Eu só vou quando a minha mãe estiver bem. E eu tô com uns planos também, não quero compartilhar com eles com vocês agora. Mas se tudo der certo, eu não vou precisar sair daqui, tá? Com a fé em Deus vai dar certo, porque o meu propósito era mudar de vida financeiramente, para pagar plano de saúde para minha mãe e para o meu pai. Meu pai já passou de 60 anos, daqui a pouco ele tá com 70, com fé em Deus. E a minha mãe, daqui a pouco tá com 60. Então, é caro o plano de saúde para eles. Um bom plano de saúde para eles dois, eu pagaria quase 3 mil reais para eles dois, tá? Então, aí tem gente que vai falar, não, Bedi, mas tem plano tal. Não, eu não quero qualquer plano. Eu quero um plano que, Deus me livre, eles precisem de uma UTI. Esse plano tem a cobertura para UTI. Se eles precisam de uma cirurgia, Deus me livre, precisa de tem cobertura para a cirurgia. Deus me livre, né? Até questão de quimioterapia, tem cobertura para isso também. Então é isso, gente. É sobre ter cobertura total. Eu quero um plano que tenha cobertura total, mesmo que seja enfermaria, para mim ok, mas que tenha, Deus me livre, venha precisar de uma UTI, tenha cobertura para UTI. Eu entendo de plano de saúde, eu já trabalhei muitos anos com plano de saúde, então é uma coisa que eu não tenho nem erro, tá? Não adianta. Tem gente falando que tem plano de saúde acessível, não adianta. Dependendo do plano de saúde, é melhor ficar com o SUS, tá? Pelo menos você não vai passar raiva e tá perdendo tempo em telefone, se comunicando com o plano de saúde e ele ali só te enrolando. Não adianta. Tá? Vai dar certo com a fé em Deus, o que eu tô pretendendo fazer, trabalhar por aqui mesmo. Então não vai precisar eu mudar. Eu vou em viagem só, tá? Eu pretendo um dia ir em viagem. Para onde, de Canadá, seria para o Canadá, tá? Tem muita gente que perguntou, então eu vou falar agora. Inclusive, muita gente perguntando se eu ainda iria para os Estados Unidos. Gente, em momento algum eu falei que iria para os Estados Unidos, tá? Eu nunca falei que eu iria para os Estados Unidos, nunca. Posso ir um dia, sim, não é um lugar. Eu tenho vontade também de conhecer, eu tenho vontade de conhecer vários lugares, mas morar mesmo seria Canadá, tá bom? Pelo menos esse era o meu plano. Então vamos para a próxima pergunta. Beijão para você. Muito obrigada pela sua pergunta. Próxima pergunta é da Thaisa Pires. Ela perguntou se a minha filha, né, Sofia, fica com o pai. E ficar, assim, no caso de dormir, passar dias, ela não fica. Ela sai com ele. Sempre que ele vem aqui, ele pega ela e passa um dia todo, né, sai passear, né, às vezes vai aqui por perto, mas de sair para dormir, ela nunca foi com ele. Pode ir ainda, às vezes, assim, sei lá, nas férias dela, provavelmente, né, certamente, futuramente, sim, mas ainda não, porque ela ainda é pequena e ele não mora aqui perto da gente, né, nós moramos distantes um do outro. Para ela aí, ele não teria como assim, vai lá, dorme, no outro dia traz ela. Ficaria inviável para ele. Então, depois, assim, quando ela crescer um pouquinho mais, aí eu deixo ela ficar mais dias. A Sofia nunca dormiu nem um dia longe de mim. Nem na casa dos meus pais, Sofia nunca dormiu. Em lugar nenhum, ela nunca dormiu fora de mim. Eu sei que a gente precisa, né, deixar os filhos... a gente precisa tirar eles ali, que a gente não pode ficar grudada com eles direto,
Mas ele super entende, nunca foi assim algo de ser questionado, ai, por que que ela não pode dormir? Não. Ele conversa, sai com ela aqui, eles conversam e tá bom. E aí, futuramente, ela pode dormir, tá bom? Thaís, muito obrigada pela sua pergunta. Um beijão, tá bom? E outras pessoas também perguntaram se ela tem contato com a avó, tá? Por parte de pai. E sim, às vezes que ele vem aqui, ele vem com a avó dela, tá bom? A próxima pergunta é da Ana. A Ana Campos perguntou: você pensa em arrumar um companheiro? Porque ainda é muito nova. Eu pretendo sim arrumar um companheiro. E muita gente fala que não é bom, né, casar quando você tem filho. Tem muita gente que comenta nos meus vídeos, já vi comentando em outros vídeos também, que separaram e viveram para sempre sozinha, nunca teve coragem de colocar nenhum homem dentro de casa, por pensar nos seus filhos. E eu, desde que eu tive a Sofia, na verdade não foi nem desde quando eu tive a Sofia, foi de quando eu engravidei. A pessoa que eu mais penso nessa vida é a minha filha. Muito antes dela nascer. Eu penso primeiro nela para depois pensar em mim. E sempre foi assim. Continuou sendo assim sempre. Eu acho que sempre vai ser. Eu vou falar aqui uma coisa para vocês que eu não tenho um pingo de dúvidas. Aquele homem, né, o seu companheiro aí, que tem coragem de fazer alguma coisa com o enteado ou com a enteada, só porque ele não é pai dela, você pode ter certeza que com o seu filho, né, com o filho dele, ele vai fazer a mesma coisa. Porque é falta de caráter, não é porque não seja o mesmo sangue. Porque se você tem coragem, o homem que tem coragem de fazer alguma coisa com uma criança, só porque ali não passa o mesmo tipo de sangue dele, ele não vai pensar duas vezes, gente. Ele faz com o filho, ele faz com o enteado. Isso não tem nada a ver. Como é que tem gente que tem coragem de pensar isso? Ah, eu não vou fazer tal coisa porque ele não é meu filho. Mas com meu filho eu não tenho coragem de fazer. Faz, gente. O tanto de casos que tem de homens, né? De pai, que a gente não pode nem chamar de pai, que faz com a própria filha. O tanto de caso que tem aí de pai que engravida a filha e aí começa a fazer, se deixar com o filho ele é pai, ele é avô. Eu não gosto nem de falar sobre isso, gente, eu fico assim. Então, não tire da cabeça, tá? Essa de a mãe solo que não pode casar porque o companheiro vai fazer alguma coisa com a filha dela. Então, eu não poderia casar nunca na minha vida, porque o pai, esse cara que eu tô casando, se tivermos filhos junto, ele vai fazer alguma coisa, então, com o nosso filho. Tire da sua cabeça. Você procura alguém que você olhe, você tenta conhecer o máximo que você puder para ser uma pessoa de caráter. Você não precisa confiar a ponto de colocar uma fenda aqui nos olhos e não enxergar mais nada além dele. Você precisa colocar a sua confiança nele, mas nunca 100% em ninguém, em nenhum caso, tá bom? Eu converso muito com a Sofia. Muito, ela tem toda a liberdade de falar comigo sobre qualquer assunto. Eu sempre falo com ela, olha, qualquer coisa que fizerem com você ou que falar, me fale. Eu não deixo ela dormir na casa de ninguém, já por esse cuidado que eu tenho. E falo muito para ela, pode falar qualquer coisa, não adianta fulano falar que vai me que vai fazer não sei o que comigo, se vai fazer não sei o que. Não adianta, pode falar, ele não vai fazer nada comigo. Tá bom? Nem com você, muito menos. Então, fale. E outra coisa que eu falo muito para ela, não minta, jamais, em situação nenhuma, não minta. Inclusive, esses dias teve uma situação de uma brincadeira que eu fiz com ela e ela não gostou. Ela falou assim, mamãe, você já falou para mim que eu não posso mentir. E então você não pode mentir comigo também. Era uma brincadeira mesmo, assim, sabe? Aquela, tipo, uma trollagem, uma coisa assim que a gente faz, mas na mesma hora eu me arrependi daquilo e falei pra ela que era brincadeira. E aí ela falou comigo, né, que não pode. Por quê? Eu não poderia fazer uma brincadeira com ela que não fosse verdade, porque quando eu fosse falar a verdade para ela, ela não ia acreditar. É a mesma coisa que eu falo para ela. Então é isso que eu falo para vocês. Mais do que ensinar, é dar exemplos, né? Naquele momento eu dei um péssimo exemplo, porque eu falei para ela que não pode mentir, nem de brincadeirinha. Naquele mesmo momento eu falei uma brincadeirinha com ela, né? Mas me arrependi na hora. Na hora eu já conversei com ela, eu falei, eu errei, e admiti que eu errei. Não é feio.
você falar para o seu filho que você errou. Eu vejo muitos pais que eles têm um orgulho tão grande, uma coisa assim tão grande, já aquela criação lá do passado, que ele não admite pro filho dele que errou. E eu admito, sempre que eu erro com a minha filha, alguma coisa, eu falo para ela, eu errei, peço desculpas também. Eu falo para ela o tempo todo, não minta de jeito nenhum. Porque, principalmente esse caso aí que eu tava falando para vocês, de, fulano passou a mão, fez não sei o que, falou tal coisa. Graças a Deus a Sofia não, ela não é de estar inventando as coisas, não tô falando isso porque é minha filha, é por a criação mesmo, as conversas. Às vezes a criança tá no mercado, eu quero tal coisa. Olha, tem gente que fala assim, na volta a gente compra. Se você não vai comprar na volta, então não fala que você vai comprar, só pra criança não dar um piti ali naquela hora. Eu nunca fiz isso com a minha filha. Eu não falo na volta a gente compra, eu falo, não, Sofia, não é a hora ainda. Nós não combinamos de vir aqui comprar tal coisa. A gente precisa planejar. Então, eu ensino até sobre o planejamento financeiro com ela. Olha, eu não tinha dinheiro para comprar tal coisa, eu não tinha planejado comprar tal coisa. Aí ela, tá bom, mamãe. Ela sempre fala assim, tá bom, mamãe. Sempre ficar de olho. Eu pretendo sim, ainda sou nova, pretendo sim entrar num relacionamento. Não é uma coisa que eu esteja desesperada. Ai, meu Deus, agora eu vou estar procurando aqui a todo custo. Não, não é. Inclusive, esses dias até uma pessoa falou assim, eu não lembro o que eu estava fazendo aqui em casa, assim, faça você mesma. A pessoa falou assim, por que você não arruma um companheiro para te ajudar? E, gente, a minha intenção de arrumar um companheiro não é para isso. Não é para me ajudar. Já pensou se eu arrumo um companheiro, a pessoa, eu falo, olha, é para me ajudar. Já pensou se eu fosse assim, né? Eu tinha que ser verdadeira, né? É para me ajudar que eu quero um companheiro. Ele ia cair fora. Então, assim, é para outras coisas. A gente sente falta, às vezes, de conversar. Eu converso, tá? Mas, às vezes, sente falta de sair, de jantar fora com uma pessoa, com um assunto diferente. Eu quero, sim, arrumar um companheiro. Penso muito bem em arrumar uma pessoa boa, uma pessoa com qualidades, uma pessoa parecida comigo, porque eu procuro, sim, uma pessoa que seja igual ou melhor do que eu. Não quero uma pessoa pior do que eu. Eu me esforço todos os dias para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa trabalhadora, para ser uma pessoa independente financeiramente. Eu procuro todos os dias ter qualidades. Então, por que eu vou aceitar qualquer pessoa? Não, eu não quero também, eu tenho que ser um homem rico. Não, de jeito nenhum. Eu quero que o homem seja trabalhador, não precisa ser rico, não. Não precisa ser bonitão também, ai meu Deus. Então, inclusive esses dias, né, um colega meu falou assim, um amigo, assim, né, não sei se ele tinha outras intenções, mas ele falou assim, Edi, eu acho que você... Edivani, né? Ele não me chama de Edi, me chama de Edivani. Ele falou assim, Edivani, eu acho que você tá solteira porque você é muito exigente. Eu falo, não sou exigente, não. Eu não procuro homem bombado, pode ser barrigudinho, pode ser baixinho, pode ser alto, pode ser negro, pode ser branco. Qual é a exigência? Eu quero um cara inteligente, que não fique com brincadeira fora de hora, que não seja grosseiro demais, igual, né, os que eu já conheci. Então, eu acho que é muito fácil de encontrar o tipo de cara assim que eu vou ser feliz com ele. Eu gosto de uma pessoa brincalhona também. Eu gosto de brincar, assim, por mais que eu não fique brincando muito aqui nos vídeos, mas eu sou uma pessoa brincalhona. Eu gosto de conversas mais descontraídas. Nem tudo na vida precisa ser sério, direto, né? Claro que tem seus momentos de assuntos sérios, tem seus momentos de assuntos descontraídos. E é isso, tá bom? Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu estou aberta a um relacionamento, tá bom? No momento certo, tá bom? Sem desespero, sem nada disso. Outra pergunta, Edi, você não vai fazer mais sua horta? Aí eu vou, gente, eu vou fazer a minha horta, mas o que aconteceu? Eu plantei umas sementes que já estavam vencidas, eu tinha um monte de semente aqui, eu não guardei a embalagem. Plantei essas sementes, achando que semente não tinha data de validade, tinha, depois descobri que tinha, tá bom? Aí eu vou comprar novas sementes agora, até eu tava esperando mais um pouquinho para ver se a semente realmente não ia nascer, mas eu vi que elas não vão nascer, aí eu vou comprar outras sementes. E é isso, eu vou deixar as próximas perguntas pro próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, vocês não vão assistir todo, eu vou ficar aqui falando à toa. Eu quero pedir desculpas a quem não respondi. Eu dei prioridade em responder perguntas lá da noite, de quando, na hora que eu postei, eu fui postando, as pessoas foram comentando e eu já salvando aquelas perguntas. Então, assim, eu vi que muita gente já perguntou lá nos comentários, tá?
E é isso, pessoal. Eu acho que não teve nenhuma pergunta assim, que fazem muito, que eu não tenha respondido. Então, eu acho que deu pra vocês ficarem satisfeitos aí com as respostas, tá bom? Quero agradecer cada um de vocês. Eu não vou ficar lendo aqui os comentários, todos os comentários bonitos que vocês deixaram, porque eu sei que muita gente vai ficar com ciúme, né? Aí por que pegou tal comentário, deu ênfase a ele e o meu também ficou aqui, que fizeram um monte de comentário logo na hora que eu postei o vídeo. Então, o que eu quero falar é para todos mesmo, independente de quem comentou ou não comentou, quem comentou primeiro ou depois. Eu sou grata, muito, muito grata por cada um de vocês. Já falei aqui no meu vídeo que os meus seguidores, parece que eles foram selecionados, só pessoas boas para o meu canal. Porque eu vejo tantos canais aí com pessoas assim que eu nem consigo ler os comentários, tantos comentários ruins. Então aqueles comentários dizem muito sobre a pessoa, né? Independente do assunto abordado ali no vídeo. Eu acho que a pessoa que tem coragem de ir ali jogar aquele monte de palavras num vídeo de alguém que ele nem conhece, independente do conteúdo, como eu já falei, ele não é uma pessoa boa. E não é o que acontece com o meu canal. Meu canal de, sei lá, 300 comentários que tem, vocês podem ter certeza que 298 comentários são de pessoas boas. Às vezes tem um ou dois, às vezes nenhum comentário ruim. Então, isso é de ter muita gratidão mesmo, sabe? Agradecer muito a Deus, primeiramente, e segundo, cada um de vocês pelo carinho. Vou me esforçar cada vez mais para estar aqui no canal por vocês, né, que são maravilhosos. Não tem nem palavras assim para dizer quanto eu sou grata mesmo por cada um de vocês. Daqui a pouco seremos 200 mil inscritos. Comecei com 1 inscrito, daqui a pouco 2, daqui a pouco 3. E olha o tanto de gente que já tem no meu canal. Então, assim, tem hora que cai a minha ficha. Eu falei, meu Deus. Tem hora que eu tô olhando assim meu canal e falei, meu Deus, deixa eu ver aqui quantos. Tem hora que eu nem lembro. Aqui, ó, atualizado. Vai mostrar o contrário. 168, 168 e 700. Daqui a pouco, acho que amanhã, completa 169 mil pessoas. Aí eu fico pensando, eu fui de 1, aí 10 mil, 20 mil, 30 mil. Gente, é o tanto de gente, né? É muita gente. Então é isso, quero agradecer mesmo cada um de vocês por cada mensagem, porque tem mensagem assim que eu fiquei emocionada. Eu falei, meu Deus, que Deus me capacite mais e mais para ser essa pessoa, né, que eu todos os dias eu acordo tentando ser uma pessoa melhor, tentando ser uma mãe melhor, como ser humano, como profissional também, né, que eu vejo o meu serviço aqui como um serviço qualquer, como uma profissão já. Então, eu me esforço todos os dias para ser melhor aqui também. Então é isso, pessoal. Quero agradecer cada um de vocês, todas as perguntas, por tudo. Então, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. A partir de amanhã, acho que já vamos ter vídeo aqui de Faça Você Mesmo, da lavanderia, que eu vou ajeitar, tá bom? Então, beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.